Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Tem bastante gente que é a primeira vez, então sejam bem-vindos, que é a primeira vez. Quem já esteve na nossa casa outras vezes, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai dar início ao nosso horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrão da nossa casa, protetor dos animais. Se alguém quiser cantar junto a oração, a letra vai estar aqui na tela, tá? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem vai fazer a palestra pra gente? Nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Todos vocês já ouviram falar que a gente planeja mais ou menos essa vida? Sim? E aí eu até achei engraçado esses dias que eu vi numa página do Instagram espírita, né, que o moço perguntava assim: o que ainda é difícil de vocês engolirem ainda, né, assim, né, acreditarem no espiritismo? E a maioria das pessoas que a gente planeja o que a gente passa, né? Então a gente planejou passar por todos esses perrengues? Pelo jeito sim, viu? Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Então, para que um espírito possa reencarnar, é executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter a participação do reencarnante, desde que esse esteja equilibrado para participar do planejamento, visto que em outros casos a reencarnação é compulsória. Então, dependendo, né, de como está esse espírito, e aqui eu estou falando de espírito humano, tá bom? Nós vamos falar sobre animais, mas agora eu estou falando sobre o espírito que já está na fase de humano, tá bom? Já passamos pela fase de habitar corpos do animal e já estamos ali no corpo de um humano, tá? Então, quando o espírito está equilibrado, ele participa de algumas coisinhas, né, ali para planejar porque ele precisa passar por certas provas ou expiações ali para evolução. Se não, os espíritos que estão incumbidos do planejamento reencarnatório que fazem essa organização. A reencarnação, ela é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de se reeducarem
quantas vezes forem necessárias até alcançarem o aperfeiçoamento moral. Ela sempre traz novas possibilidades de aprendizado, reparação e, consequentemente, de evolução. E aqui é interessante a gente prestar atenção que ela sempre traz novas possibilidades. Só depende da gente que isso aconteça. Da gente. A gente planejou, com o véu do esquecimento a gente vem e ainda não aproveita a oportunidade. No íntimo, a gente sabe que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. No planejamento reencarnatório, são decididas questões como a localidade e a região onde ocorrerá a reencarnação, a formação familiar, a estrutura física, o gênero das provas, sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito atrai para si. Interessante, até eu achei essa imagem na internet, né, sobre reencarnação. Então, assim, o que a gente vai ter de alterações no corpo físico? Qual a localidade onde a gente está? Qual vai ser o nosso parentesco? Se nós vamos ser, que tipo de corpo? É muito interessante essa organização. E a gente achando que... Então, existe todo um planejamento. Então, é muito mais detalhado do que a gente um dia imaginou. E por isso que é gostoso estudar, ler, que a gente vai se nutrindo dessas informações, entendendo cada vez mais, né, os detalhes do que nós estamos fazendo aqui e os animais também. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta aos espíritos, no estado errante, ou seja, quando o espírito desencarne e fica na espiritualidade, a gente diz que está no estado errante. Antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. Ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza de provas pelas quais passará em sua encarnação. Ah, então eu pedi para resgatar muitos animais. Deu uma pedidinha assim, tá? Deu uma choradinha ali e falou, deixa, por favor, eu preciso passar por isso. E aí a gente vem e não sabe por que eles aparecem na frente da nossa testa, né? Aí a gente pede, Deus, não coloca, por favor, não coloca. Depois que você já pediu, tá lá na sua frente. Então, pediu, não é? Muitos motivos. Então, acontece. Na questão 259, Kardec pergunta, se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provação. Os detalhes são consequência da situação e muitas vezes de vossas próprias ações. Então, a gente pode também piorar a situação ou melhorar a situação, não é verdade? Então, tem também o nosso livre-arbítrio de melhorar a situação ou, na primeira prova, ali já aprender tudo que tem que aprender para não precisar passar por outras. E aí vai ficar a nossa escolha. No livro Nosso Lar, então, a gente sempre aqui estimula a leitura. Porque a leitura é que vai nutrir a gente de informações para a gente poder evoluir, tá? Isso é muito importante. Além das obras básicas do Espiritismo, então eu estava lendo lá questões do Livro dos Espíritos que tem que começar pelo começo.
leiam, estudam as obras básicas, participem dos estudos das casas espíritas, que isso é muito importante para a nossa evolução e entendimento dessas provas. No livro Nosso Lar, ele detalha melhor essa questão do planejamento reencarnatório. E até existe uma imagem, né, muito interessante, ó, um centro de planejamento reencarnatório lá da colônia Nosso Lar. Então, ó, são planejados num nível superior às encarnações individuais, pela sua interferência nos destinos de uma coletividade. Suas particularidades merecem a atenção de espíritos mais elevados. Então, por exemplo, espíritos que vão ser governadores, presidentes, né, que vão ter consequências maiores, são ainda mais planejadas. Mas eles também, né, vêm para cá e esqueceram tudo. Nem a intuição eles não estão mais se ligando. Então, existe toda uma organização para esse planejamento reencarnatório humano. Tá, mas aí nós estamos no trabalho dos animais. Então, nós já entendemos um pouquinho como que funciona a reencarnação, o planejamento reencarnatório. E nesse livro tem detalhes, mais detalhes de como funciona mesmo. Como que um espírito vai diminuindo, até entra nas câmaras de diminuição, para poder depois passar para o corpo físico, esse perispírito se ligar no corpo físico. É muito interessante esses detalhes, tá bom? No Nosso Lar tem. Já no livro Todos os Animais Merecem o Céu, que é o primeiro livro do Marcel Benedetti, que é um dos principais autores sobre a espiritualidade dos animais. Não sei se é o que alguém já leu, vale muito a lembrança. Então fica a sugestão, gente, tá bom? Que aqui é a história, né, de um veterinário que em desdobramento leva outros espíritos a conhecer a colônia, né? E acho que é a Rancho Alegre, né? Nessa daqui. E aí ele explica todas essas questões também e dá detalhes da reencarnação, das câmaras também, de diminuição de espírito, perispírito, até se ligar no corpo da mãe. É muito interessante, tá? Então, leem Todos os Animais Merecem o Céu. E aí, eu trouxe para vocês um texto, tá bom? Da internet, da Energy Care Vet, que é uma página muito interessante de uma veterinária que traz o seguinte texto: os animais nunca erram o endereço, eles vêm com propósito. Você já teve a sensação de que aquele animal apareceu na sua vida na hora certa? Não foi coincidência, os animais nunca erram o caminho e nunca chegam por acaso. Então também existe um planejamento para a reencarnação deles junto com a gente. Cada pet que entra na nossa jornada traz consigo uma missão. Às vezes é oferecer conforto nos momentos mais difíceis. Outras vezes é despertar em nós sentimentos que estavam adormecidos ou até mesmo abrir porta para curas profundas, físicas, emocionais e espirituais. Quem aqui está trazendo o animal há algum tempo e também já se melhorou? E também já se curou de outras questões. Então, eles são portas para a nossa cura. Há quem diga que são reencontros de almas. E muitos casos são vínculos formados antes mesmo desta vida, que se reencontram aqui para cumprir um ciclo de aprendizado mútuo. Eles chegam com um tempo marcado, com um papel a cumprir, e quando partem, deixam muito mais do que saudade. Deixam legado, transformação e um novo olhar sobre a vida. Nada é aleatório. Nem o pet que você adotou por impulso, nem aquele que apareceu na sua porta sem explicação. Todos vêm com uma intenção superior, com uma força silenciosa que atua no invisível. É isso. Muito obrigada, bom domingo para vocês e pensem em como vocês estão aproveitando tudo que vocês já planejaram. Obrigada.